Meu nome é Brenda Stulano, eu sou psicóloga clínica e hoje eu vim falar com vocês sobre os 5 principais ganhos dentro de um processo em psicoterapia. Então vamos lá. Vocês vão perceber que esses 5 principais benefícios em estar em acompanhamento psicológico, eles se relacionam, ou seja, um está, diretamente ligado ao outro. São eles autoaceitação, autonomia emocional, olhar mais humanizado para si, escolhas mais conscientes e melhora das relações interpessoais. Bom, eu costumo falar que fazer terapia é como se você fosse fazer uma reforma na sua casa. Só que é uma reforma na sua casa interna, né? Você é a sua própria casa. E com isso, com essa reforma, tem coisas que já não servem mais, tem coisas que você pode aproveitar, tem coisas que é só dar uma limpadinha ali, tem coisas que você vai ver que nem são suas que estão ali. E fazer psicoterapia é isso, você começa a separar o que é seu, o que faz sentido para você, o que é da sua responsabilidade, o que é do outro, ou o que não está no seu controle, né? E você vai conseguindo modificar aquilo que você pode modificar e que você quer também modificar, e também passando por um processo de aceitação daquilo que você não pode modificar. E a partir disso, você vai reconhecendo os seus limites, você vai definindo as suas fronteiras, você vai reconhecendo o tempo. O tempo também é outra coisa que você não controla, né? E às vezes a gente fica brigando ali com o tempo. Então, assim, respeitar o que é seu, o que é do outro, o tempo das coisas acontecerem, o seu próprio tempo, a sua história, ela é muito importante para você se aceitar, para você aceitar coisas em você, versões suas, por exemplo, que não estão mais, em consonância com aquilo que você é hoje, mas que fez parte do seu processo, né? Então, perdoar a si mesmo, né? Deixar lá atrás a pessoa que você foi, fazer uma atualização emocional de quem você é hoje, daquilo que você é hoje, sabendo que as suas versões anteriores, elas fazem parte do seu processo, mas elas não te definem. A gente é uma história inteira, a gente não se define por momentos, a gente não se define por fases da vida. E isso é muito importante para o processo de você aceitar quem você é, aceitar a sua história, reconhecer a sua história. E é muito importante isso, até porque só assim, só com essa gentileza consigo mesma, de entender que a sua história é uma construção de uma história inteira e que ainda está em construção, e você sair dessas definições, dessas caixinhas, que te tiram completamente desse lugar de estou em busca, estou encaminhada, e te define, sou assim, te coloca dentro de uma caixinha. Quando você fica ali dentro de uma caixinha, quando você fica ali se autorrotulando, se cobrando, você tira completamente a capacidade de construir novas ferramentas. E uma das coisas também que eu gosto de trabalhar muito no processo em psicoterapia é levar a pessoa, a entender que lá atrás, quando você passou por situações em que hoje você olha e você fala, nossa, eu faria tão diferente. E sim, você faria, mas lá você não tinha os recursos que você tem hoje, né? Então, buscar novos recursos também para fazer diferente é também uma caminhada dentro do processo em psicoterapia. E aí entra a melhora das suas relações interpessoais, porque você aprende, a definir o que é seu e o que é do outro, você passa a respeitar isso, você passa a ter respeito pelo aquilo que você não controla, que são as escolhas e o desejo do outro, e o tempo também do outro, a partir de um processo também de se ouvir, A psicoterapia, ela te ensina muito a dialogar, ela te ensina a ouvir, a não ter medo das conversas difíceis, a entender
que as conversas, né, difíceis, aquilo que você não quer olhar, às vezes a gente foge um pouco daquilo que a gente não quer ver na gente, né? Só que quanto mais você foge de algo que você não quer ver, que você considera, ou que você foi ensinado a achar que não é bom, não é legal, aí você começa a colocar vários, né, estereótipos daquilo, de um comportamento seu, de uma escolha sua, enfim, né? Isso é mal, isso é feio, isso é bom, isso é ruim. E a partir disso você vai, as coisas que você não considera tão legal assim, você vai querendo deixar de lado, né? Mas encarar, né, encarar aquilo que te assombra, que te assusta em você mesmo, pode estar uma grande chave para você descobrir ali, né, um jeito de aceitar que você é inteiro, você não é metade, você não é só uma parte, você é inteiro. Você vai ter suas qualidades, você vai ter os seus defeitos, e aí entra, né, o olhar mais humanizado. Quando eu falo humanizar mais o seu olhar para a vida, é justamente isso, é entender que você é inteiro. Ou seja, né, você está na condição humana. E estar na condição humana, você vai passar por processos que qualquer humano passa. A de sentir dor, de sentir raiva, de sentir medo. São experiências humanas, são experiências psicológicas e não só psicológicas. São experiências fisiológicas também, né? A gente passa por tudo isso porque a gente está na condição de humano. Então não adianta ter uma autocobrança ali, uma perfeição, em chegar num lugar idealizado, né? E outra coisa também é quebrar esses lugares idealizados, é não estar nem, né, ali em se cobrar demais, em se colocar estereótipos ali, né, de ruim, de mal, de não foi bom, de fracasso e etc. Mas também não está buscando, né, o oposto disso, que é uma perfeição, que é fazer tudo certo sempre, quer ter sucesso em tudo. A vida, ela é um ciclo que se oscila o tempo todo. A gente entra e sai o tempo todo de fases, a gente tá, né, oscilando. Então você sabe que você está passando por um processo de transformação, que você está conseguindo um olhar mais humano para você, que você está conseguindo aceitar mais a sua inteireza, né, enquanto pessoa, quando você sai dessas fragmentações de si mesmo, dessas caixinhas que você coloca, desses rótulos que você coloca, né? E quando você percebe que você é uma construção. E isso é tão legal, porque quando você sai desse lugar rígido, tem que ser assim, ou eu sou assim, e se enxerga em um eterno aprendiz, como uma caminhada, como uma vida em construção, você fica livre para fazer diferente hoje, sabendo que sim, você tem as suas versões, as suas escolhas, aquele lado de si mesmo que talvez você não goste tanto, mas se você estar ciente, consciente que esses lugares, né, eles não são estáticos, eles podem mudar porque você está em evolução, você está em construção, então a partir de agora você pode escolher fazer diferente. E a vida, ela é muito dinâmica, a vida está em constante movimento. Por isso que a gente precisa de fazer uma atualização psicológica. A gente precisa de trazer o nosso olhar para quem a gente é hoje, para as ferramentas que a gente tem hoje, para aquilo que a gente quer hoje, porque muitas vezes a gente fica preso emocionalmente a lugares, a situações, a pessoa, a circunstâncias em que a gente viveu e exigiu muito emocionalmente da gente, ou psicologicamente, que é quando a gente passa por um trauma, né? E a nossa tendência é estar vivendo agora, só que ainda ser muito impulsionado por esse trauma. Então, ter muitas ações, muitas escolhas, impulsionada por um medo, por uma dor, por uma ferida muito grande. E a gente tem, né, as nossas familiaridades, os nossos padrões psicológicos,
que são definidos através daquilo que a gente, né, conheceu, daquilo que nos foi apresentado, de como a gente aprende a olhar para a vida, que são, né, os nossos relacionamentos familiares, ou seja, a nossa família, como a gente foi educado, ensinado, a nossa cultura, a nossa raça, a nossa sexualidade e por aí vai. A gente é atravessado o tempo todo, né? E a gente foi ensinado muitas vezes. Então a gente precisa de observar como que a gente foi ensinado, porque muitas vezes a gente pode estar reproduzindo aquilo que nos foi ensinado. Como, por exemplo, né, o que é muito comum de pessoas que cresceram em algum ambiente que tinha muita violência, que as relações ali eram baseadas através da violência, a tendência é essa pessoa reproduzir com ela mesma, se violentar, não respeitar os seus limites, achar que ela merece, né? Ou que aquilo, como eu falei, né, é familiar, é conhecido. Então, para ela entrar numa situação em que ali exista também um padrão de violência, é muito grande. E a psicoterapia, ela vai te auxiliar a identificar esses padrões emocionais. E a partir disso, você vai poder ter escolhas mais conscientes. Como eu falei lá no início do vídeo, né? Todos os ganhos da psicoterapia, eles estão relacionados, é um combo inteiro, né? Então, quando você arruma a sua casa, separa o que é seu, o que é do outro, onde você pode ir, quais são os seus limites, começa ali, né, um respeito por si mesmo, começa a fazer uma atualização emocional, começa a perceber que tem coisas que você não tem controle, você começa a perceber, né, que você não pode se exigir muito, que você precisa ter um olhar mais humanizado para você, que a vida, né, ela é uma oscilação, ela tem os seus altos e baixos, né? Então, quando você começa a ser mais gentil com você, você vai poder ter escolhas mais conectadas com aquilo com que você é e com aquilo que você quer. Você começa a fugir desses padrões que acabam te levando para situações e fazer escolhas que vão te colocar em situações que depois você percebe que, na verdade, o que te levou àquilo foi uma versão sua aí dentro traumatizada e não, na verdade, aquilo que você quer para a sua vida. Então é isso. Muito obrigada por você estar aqui até o final. Eu vou te pedir, se você gostou, para você curtir e para você se inscrever no meu canal. Um grande beijo!